tempo para trabalhar e agora está com o elenco reforçado. Ou seja, O Santos também não mas tinha calma ano aí, passado. o elenco do Atlético, o elenco do Atlético é muito abaixo do Santos? Não é Não, questão eu de acho que o comparar elenco Santos do não tinha, mas Atlético é tem tempo igual para ao do trabalhar e Santos. para fazer igual. Eu acho que o Não tem elenco essa do convicção Atlético. que você tem aí, não. Então, o elenco do Atlético, para mim, é um elenco igual ao do Santos. Só que o jeito que vocês da imprensa falam, esse elenco do Atlético é igual ao do Liverpool. Eu não Vocês vi da essa boa imprensa. vontade com o Santos. Eu não vi essa boa vontade com o Santos no ano passado. Ô, William, desse assunto nós vamos Eu Ah, acho que tem. O Silas acabou de Mano, falar um rapidinho, negócio. eu acho que tem um ponto. Pedrão, ah, Eu acho que tem um Pedrão, ponto. escuta aí, Fala. segura aí. peraí. O Silas acabou de falar Vai um lá, negócio Samuel. agora há pouco, sem nenhuma crítica ao meu amigo Silas, de longa data, nos conhecemos há 40 anos. Há 40 anos. Ele chegou e falou assim: pô, a bola que o Thiago Maia tá jogando. O Thiago Maia sempre jogou isso, amigo. Sempre jogou isso. Só que as pessoas só veem o Santos jogar quando o Santos joga contra o time que elas torcem. Entendeu? Então, as pessoas não acompanham o Santos jogar. Por exemplo, Eu tenho um ponto sobre isso, irmão, mas termina não é aí. que eu assisto, não é que eu, por exemplo, eu assisto vários times jogar. Outros eu não vejo. Dificilmente eu assisto. Mas as pessoas, de uma maneira geral, não têm uma boa vontade com o Santos na mídia. Não tem. Isso é fato. Veja o espaço reduzido que o Santos tem na mídia. Em internet, em televisão, em rádio, em jornal, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Então as pessoas De acordo. desconhecem o Santos. De acordo. As pessoas. Então o que aconteceu? Só para encerrar, sem me alongar. Para me encerrar sem me alongar. Claro. O elenco do Santos do ano passado, o time do Santos do ano passado, era espetacular, gente. Não deve nada para esse time do Atlético. Nada. Absolutamente nada. E do jeito que vocês da mídia falam, parece que o Atlético vai cotejar com o Flamengo. Não sei. Um single malt eu aposto. Vamos lá, eu tenho um ponto aqui, Sormani, eu entendo quando você fala que sim, a mídia como um todo, e vocês da imprensa somos nós, né, Sormani? Mas vamos lá, a mídia como um todo olha menos para o Santos, e sim, a crítica é válida, mas tem uma situação também que eu acho que contribui. No ano passado, especialmente no segundo semestre, aquela arrancada, o fato novo, o Jorge Jesus, o Flamengo bem administrado, enfim, tendo resultado em campo, acabou sugando, atraindo todo esse holofote que num dado momento do primeiro semestre foi sim para o Santos de Sampaoli. Aquele início de ano de Sampaoli foi muito festejado, foi muito comentado. Ocorre que naquele finalzinho ali em maio se falava muito do desempenho do Palmeiras, a partir da pausa para a Copa América, quando retorna já com Jesus, o Flamengo demora ali, mas engrena e começa a fazer um futebol que não se via há muito tempo aqui no país e atrai esse holofote. Então o Santos acaba ficando um pouco de lado. Por que se fala muito do Galo, do Atlético de São Paulo esse ano? Porque enquanto o Flamengo rateava e não se tinha exatamente toda a atenção voltada para ele, começamos a buscar quem poderia jogar esse futebol. E quem estava jogando esse futebol, ainda que há 3, 4, 5, 6 semanas, era o Atlético de São Paulo. Então passou-se a debater Nessa mais. época, E se no você ano debater passado, com um torcedor atleticano, não, mas nessa época do ano passado, outubro, 19 de outubro, o Flamengo já estava atropelando, então não tinha discussão. Hoje o Flamengo ainda não atropela. O Flamengo fez um 5x1 ontem. Essa época do ano passado, não tava. já tava ali atropelando. Quando é que foi a goleada? Quando é que foi a goleada pro Grêmio? A goleada contra o Grêmio foi contra quem? Foi em que data, Sormani? Foi nessa época. Então a gente olhava muito pro que o Flamengo estava fazendo ali. A gente olhava muito pro Flamengo, Sormani. Então isso tirava um pouco. Peraí, só um minutinho. Então não vamos confundir. Essa época, mês de outubro, o campeonato estava numa outra história. Na 17ª rodada é uma outra conversa. 15ª, mas tem uma diferença. Aí é outra conversa. Eu tô falando em termos de data. Tem que pegar outubro do ano passado. Outubro do ano passado. O Santos era melhor que o Flamengo. E ninguém falava nada. Mas há uma diferença de data.
há uma diferença de Ninguém data. falava nada. O Flamengo enfia 5 no Grêmio no passado, em outubro. Acho que é 20 e pouco, 22, 23 de outubro. Ali já se olhava muito pro Flamengo e talvez se olhasse menos. Não, mas eu tô comparando pela data e só tentando explicar por que se olhou menos. Falando, né? E não é que esteja certo não, Sormani. Veja bem, eu entendo, claro, eu entendo. Eu não acho que esteja certo olhar menos pro Santos, olhar mais pro Atlético. Se você for no torcedor do Atlético, inclusive ele vai achar que olha um pouco pro time dele, que ele vai falar que ele é de Belo Horizonte, que a mídia só olha para Rio e São Paulo. E sim, muitas vezes a gente foca só em Rio e São Paulo, e é verdade, por uma situação de audiência. Só que eu acho que a situação do Flamengo do ano passado, o fato novo também abafou. Não tô dizendo que justifica, tô tentando dizer o que aconteceu. E esse ano, sem ter exatamente o fato novo, o Flamengo não conseguiu mentir, se questionou. Então a gente foi olhar pro Atlético de São Paulo. Oi? Não entendi isso, mano. Fala, Sormani. Não, quer dizer o seguinte... Picotou aqui, picotou, eu não entendi. Eu não estou me referindo ao mês do ano. Estou me referindo às rodadas do campeonato. Nessa altura do campeonato, no ano passado, o Santos era líder. O Flamengo rateava na mão do Abel. E o Abel foi demitido. Tá? Existe o tal do politicamente correto, por parte de nós, na mídia, aproveitar o momento para olhar para os outros estados. Porque nós ficamos muito ensimesmados com São Paulo e Rio. Ou Rio e São Paulo. Então, quando tem uma oportunidade, um time aparece, como o Grêmio ou um Atlético, a gente começa, falar. Mas quando o Santos fazia tudo isso, mas ele faz parte do eixo do mal, do Rio-São Paulo, ninguém falava nada. Ele faz parte do... Vamos deixar para falar. Se o Santos só uma situação. Em outro lugar, nessa época do campeonato, já era Jesus. Nessa época do campeonato. Mas era o começo do trabalho. Ele tinha tomado de 2 do Emelec, tinha tomado de 3 do Bahia, entendeu? Não era ainda. Só que a gente falava naquela época. Mas a gente olhava, porque ele também... A gente falava porque ele fez 6. Sim, assim, a gente olhava também porque ele fez 6 no Goiás jogando um futebol que claramente era diferente. Eu entendo toda a sua argumentação da atenção ao Santos, da atenção ao Atlético, muitas vezes da atenção aos times gaúchos, só que eu também estou tentando não é que justifique só, mano, veja bem, não estou discordando quando você fala de atenção, de mídia, de imprensa, de eixo, ok, até porque o torcedor atleticano pensa isso. Mas assim, existia ali um fato novo, um técnico surgindo, e aí todo mundo começou a olhar. E aí, claro, era o Flamengo. Tem uma atenção muito maior, porque o público olha muito mais o Flamengo. Quem gosta, quem não gosta, quem ama e quem odeia. Gera esse tipo de situação. Flamengo, Palmeiras, o Corinthians. Se criou uma cultura, e aí vem de décadas, não é exatamente... Parece esses times, isso se carrega até hoje. Mas o que a gente faz também é olhar para outros. Quantas vezes a gente está aqui debatendo o Galo de São Paulo? Quantas vezes no ano passado o William estava aqui, o Silas também, a gente debatia o Santos de São Paulo? Eu entendo quando você fala que é menos do que o desejado, mas não é também, parece que estamos aqui, somos os vilões. É algo histórico que ocorre desde lá da década de 70 e 80 e que você vai manejando, atualizando e tem um fato novo para se olhar nesses clubes. Fala, Brelia. Ô Pedro, tem uma coisa peculiar desse Atlético também, que foi um time que fez um investimento muito grande, de mais de 100 milhões, algumas contratações de impacto, e isso naturalmente acaba criando uma expectativa. E algo que pesou para o São Paulo no ano passado ser talvez subestimado e não pesa no Atlético, é que ele acumulou algumas pancadas com o Santos, que fez muita gente, até o próprio torcedor do Santos mais pessimista, olhar com desconfiança. No primeiro semestre. Eliminação da Sul-Americana, algumas derrotas. Uma pecha, por exemplo, de uma eliminação na Copa do Brasil, como teve o Dudamel. Então, acho que pelo momento em que ele chegou, ele acaba não tendo esse ônus de um técnico que, recém-chegado, precisa costurar um trabalho, e nesse aspecto, os pontos corridos jogam a favor do Sampaoli no Atlético. Ele só tem um campeonato, tem um tempo para poder sofreu um tropeço, e é um time que aprende muito rápido, tem demonstrado isso. O Atlético mostra falhas num jogo e corrige no jogo seguinte. Então acho que o Sampaoli encontrou talvez uma condição no Atlético, não de trabalho, de estrutura, mas de ambiente, sem esse peso das derrotas, que ele não teve no Santos. Mas ainda assim, eu acho que se ele conseguir o título brasileiro com esse Atlético,
mesmo com todos os investimentos, numa temporada só, superando o Flamengo, é só por muita capacidade, porque de elenco eu ainda acho que o Flamengo está à frente. Eu acho difícil, Breler, o Atlético Mineiro. O Atlético, ele tem um treinador, o Flamengo também tem um excelente treinador. O Atlético tem a parte tática muito bem definida, o Flamengo também tem. O Flamengo não é refém dos jogadores. O Flamengo perdeu o Gabigol, tá o Pedro. Se saiu o Bruno Henrique, tem o Vitinho. Se tem o Lincoln. Se saiu o Arão, tem o Thiago Maia, tem o Gerson. Se saiu o Isla, tem o Mateuzinho. Ou seja, se saiu os zagueiros todos, o Flamengo tem meninos para colocar. Goleiro, nem se falar. E o Flamengo, além de tudo isso, ele tem esse glamour de ser Flamengo. Ele tem a maior torcida do Brasil. Ele tem o Maracanã. Ele tem esse jogo bonito. E o Atlético, eu vejo assim... Ele tem um time muito bom, mas ele não tem os nomes. O Arana é bom, o Alonso é bom, Hever é bom, Mariano é bom, Guga também, Jair, Alan Franco também são muito bons. Mas não se comparam em nomes com os que o Flamengo tem. Aí você tem um Sacha, que acabou de sair do Santos, um jogador que ainda não se firmou no futebol brasileiro como cara. Aí você tem depois um Marquinhos, tem o Johan, você tem o Savarino, você tem jogadores que são poucos conhecidos ainda a nível nacional e também não conquistaram ainda nada pelo Atlético. O Hever, sim, mas o Flamengo, a gente está falando de um time que foi 6 vezes campeão em 13 meses e campeonatos importantes como o Brasileiro, como Copa Libertadores, e os caras estão lá. Então, assim, eu acho difícil o Atlético ser campeão esse ano. Eu acho que vai chegar lá entre os 3, 4, eu acho que ele chega. Mas eu acho que esse ano ainda ser campeão, eu acho que ainda vai ser difícil. Quem tinha pedido a palavra aí? Só para eu colocar um... Trailer. Mas vai agora até o fim com essa aposta, hein, Pedro? Obviamente, a aposta está mantida. Pode printar, gravar. É esse nível de aposta aí que o Sormani fez? Se você não ganhar... Os termos serão... Esse negócio de café, não. Breve, a gente vai passar você, William, e ao telespectador. Cada um toma o café que gosta. Não, sem burocracia. Vai, vamos lá. Não, porque o Sormani já falou da garrafa de uísque dele. Eu vou pensar na minha garrafa aqui. É uma garrafa outra. Eu vou pensar numa garrafa equivalente aqui. Fechou. Então fechou. É o seguinte, ó. Vamos lá, porque ainda tem mais Flamengo aqui na nossa pauta, hein? A gente tá falando aí... não é possível. Sua mãe não quer mais falar de Flamengo. Tem Flamengo. Começou com o Corinthians. É que o jogo ontem foi Corinthians e Flamengo. A gente falou do Corinthians, agora tem que falar do Flamengo. Entrou na disputa pelo título. E agora a gente vai seguir com mais uma aqui, porque é a maratona do Flamengo. Porque foi